Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio, esse é o podcast 322 da sua edição semanal de Grêminho, Corneta e Afins. Eu sou o Rodrigo Azevedo, seu humilde anfitrião, mais uma semaninha aqui com meus amigos Fanny Weber e Débora Capelari. Fala daí, Fanny. Fala aqui pra vocês, amigos ouvintes do Mesa de Bar do Grêmio, edição de número maior do que meu ego. Olha aí, hein? Débora Capelari. Fala daí, menina serelepe doente. Isso mesmo, tô doente. Se eu desligar o microfone foi pra tossir, gente. Mas eu volto. Tô serelepe, né? O Grêmio tá aí no Brasileiro, fazendo uma presença. Então a gente tem que se animar que estamos no G6. Maravilha. Maravilha, então. Essa semana aí, 2 joguinhos de Campeonato Brasileiro. Grêmio adentra o G6 do Campeonato Brasileiro, então... dessa vez talvez para não sair mais, né? Eu acho que embalou, eu acho que tem talvez para poupar jogadores aí 2 jogos mais, né? Porque são no máximo mais 2 jogos que o Grêmio vai ter na Libertadores, e a partir daí eu acho que até o final do Campeonato Brasileiro o time titular fazendo lição de casa quando precisa, como foi o caso do Grêmio contra o Ceará, e trocando pontos com os grandes, como foi o caso com o Atlético Mineiro, que o Grêmio ganhou também 6 pontos nessas últimas 2 rodadas, então. Antes da gente falar um pouco de brasileiro, Fanny, bota os comerciais aí pra nós. Ok. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha, então. Como diria o Dr. Chapatin, vamos ao futebol. Grêmio no Campeonato Brasileiro, então, nas últimas 2 rodadas, venceu o Ceará fora de casa e venceu o Atlético, aliás, o Ceará dentro de casa e venceu o Atlético Mineiro fora de casa. Grêmio 2, Ceará 1. Quem começa falando nessa rodada? Débora, pode ser? Pode ser. Pode ser. O Grêmio nem ganhou em casa, ele ganhou em Caxias, né? É verdade, mando de campo, mas foi em Caxias, lá no Centenário, bem lembrado. Isso. Então, eu vou ser bem sucinta porque eu nem me lembro direito do jogo, de tão importante que ele foi. Para mim, o David Braz, mais uma vez, ele entrou muito bem e quase me faz dizer que valeu a pena esperar tanto tempo por um zagueiro. E eu até diria se não fosse o fato da gente perder uma Libertadores por não ter zagueiro, né? Por causa daquele caso do Bressan. Mas eu vou falar de coisas boas. O Luan, mais uma vez, jogou bem, jogou como Rei da América. Ele até teve um gol anulado, muito bem anulado, porque ele estava bem impedido. Acho que antes dele já estava impedido, não lembro quem é que deu passe para o gol, mas também estava impedido. E o Ceará teve um gol anulado que, nossa, assim, me faz ter uma dor de cabeça para mostrar como o nosso goleiro é borboleta. O gol deles anulado começou com uma defesa do Paulo Vitor, que ele deu um soquinho na bola, aí a bola voltou na trave e voltou para o jogador do Ceará, que deu um chute e o Paulo Vitor borboleteou e a bola entrou. Mas por sorte ele também estava impedido. E isso me dá um pouco de medo para as próximas partidas, e a gente viu isso também no jogo contra o Atlético,
que ele não é bom goleiro e dá uma saudade do meu ex. Mas daí vamos continuar falando de coisas boas, que nem tudo é tristeza nessa vida. Jeromito, que voltou de lesão, voltou até fazendo um gol. Então foi maravilhoso. Era esse meu comentário. Maravilha. Bem lembrado, volta do Jeromel nesse jogo aí. E fazendo gol, né? Fanny. Cara, 2-1. é difícil comentar esse jogo porque eu tava vendo o Iron Maiden nesse jogo, então obviamente eu vou comentar mais resultado do que a partida, tá? Não vou enganar nosso ouvinte, né? Dizer que estava vendo, que não estava, né? Tranquilo, Fanny. Tem gente que faz isso e ganha e recebe por fazer isso. Tecnicamente a gente recebe também, né? Porque os padrinhos nos apoiam, os nossos padrinhos. Eu sou isenta, eu sou madrinha. Então deixa eu mudar. Tem gente que faz isso, recebe por fazer isso como profissional com carteira assinada ainda. Não. Tem gente que faz isso e é pior, e não admite. Mas enfim, não admite. eu vou contar só os pontos assim, pelo que eu vi assim, de melhores momentos e tal. Aparentemente o Luan continua jogando muito bem, né? Depois deu continuidade, por isso que eu comento do Luan, porque no próximo jogo eu vou comentar a mesma coisa, que é a continuidade da volta do Luan. Jeromel com gol de cabeça, como a Débora bem lembrou, e a gente tem aqueles mesmos medos que a gente continua tendo, assim, a gente tá com o nosso sistema defensivo, ele tá instável, apesar de ter Kahneman, apesar de ter Jeromel, apesar de ter David Braz, o nosso sistema defensivo, ele tá instável, assim, tá com pouca confiança. Você sabe de quem eu estou falando? Sim, ele mesmo, PV. Então o Grêmio, assim, ele precisa, esses jogos eu acho que é importante para a gente, e essa vitória fácil contra o Ceará, fácil no sentido, né, placar elástico e tal, e depois o jogo contra o Atlético Mineiro, que é meio que para dar moral, assim, para a nossa defesa, para o nosso goleiro e tal, para ele chegar para a competição que importa, né, que a gente está evitando falar hoje, mas enfim, com a moral, com a competência, com a capacidade, nos cascos, como se diz, né? Mas é assim, tá meio temerário, né? Tá meio temerário. Assim, o Grêmio tem tomado muito gol, entendeu? Assim, se até agosto, assim, a gente pensava assim, nossa, é difícil o Grêmio tomar 2 gols por jogo, agora eu começo a pensar assim, pô, talvez o Grêmio consiga tomar 2 gols por jogo, entendeu? Então tá uma situação meio complicada, assim. Essa é a lição que eu tiro de Grêmio e Ceará, entendeu? O Grêmio nossa defesa está muito estável, daí não sei o que é. Mas enfim, a gente tem boas notícias. O Cortez jogou bem essa partida novamente, se não me engano. Jogou. Então Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, estamos sim. Eu vejo. Eu destaco 3 pontos nesse jogo sim, que eu achei interessante, né? O primeiro é a arbitragem de uma mulher. Né, eu achei muito legal. Isso mesmo, bem legal. Eu achei muito legal isso aí. E ela foi bem. Foi bem sim. O segundo ponto é a volta do Maicon, bem, fazendo um gol, né? Fazendo um gol com categoria. Esqueci que ele fez gol. Isso, e o Luan mais uma vez apresentando um ótimo futebol. Então, assim, bem sucinto, resumindo, esses são os 3 pontos aí que eu tenho a ressaltar nesse jogo aí. Beleza? Vamos pro próximo? Vamos. Eu tenho um comentário sobre esse jogo para fazer no próximo. Sobre esse gol do Michael. Quer falar agora? Posso começar de novo? Sim, Atlético Mineiro 1, Grêmio 4. Esse jogo sim, fora de casa, lá no Horto, né? Foi-se o tempo em que caiu no Horto, tá morto, né? O Atlético Mineiro já não tá mais... Já não está mais fazendo valer tanto esse mando de campo dentro do Horto, e o Grêmio foi lá e meteu 4 para desespero de quem apostou em empate nesse jogo, que sim, teve padrinho que apostou em empate, e eu vou cornetear isso muito. Ai, não vi. Ainda bem que não fui eu. É verdade. Porque senão eu tomo corneta ao vivo. Até eu fui modesto, eu tinha apostado só em 2-0 pro Grêmio. Mas vamos lá, Grêmio 4-1 no Atlético, Débora. Tá, vou começar do começo, depois eu falo do gol do Michael. Primeiro gol do Galhardo, né? Foi muito ridículo, né? Coitado, assim, aquele goleiro. Eu tive até pena do goleiro, porque foi muito frango. Foi muito vergonha ali. Assim, o Galhardo teve mais sorte que o André no gol da Libertadores, aquele que tu muito felizmente nos disse como ele fez o gol na sorte, quase caindo em cima da bola.
E, tipo, foi muita sorte aquele gol. E o goleiro muito frangueiro, tá louco. Não, e tem um detalhe que é engraçado nesse gol também, que ele quase que não alcança a bola pro cruzamento. Ele cruza ela meio que dando um carrinho, assim, é um cruzamento de futebol do Super Nintendo, assim, que o jogador chuta a bola dando um carrinho, sabe? Quem jogou o International Superstar Soccer Deluxe. Esse mesmo. Quem jogou esse joguinho no Super Nintendo sabe o que eu tô falando. Quando o jogador tá conduzindo a bola assim na corrida e perde o timing. E perdia o tempo e tentava cruzar assim, ele fazia um cruzamento de carrinho assim. Foi exatamente isso que o Galhardo fez e o goleiro empurrou pra dentro. Fim. Esse goleiro do Atlético Mineiro é muito ruim, né? Não, eu nem acompanho ele, mas tipo, foi não, muito sim, frango. por esse jogo eu também não acompanho, mas por esse jogo, meu Deus, assim, ele foi muito mal em todo o jogo. Cara, eu não lembro. Ele foi tão mal que eu acho que o Grêmio vai contratar ele. Eu não. Eu não sei nem o nome desse cara aí, meu. Vou até ver o nome dele aqui. Vai falando aí. Maravilha. O Atlético eu acho que teve uma chance de gol, se eu lembro direito, porque eu tava meio dormindo, meio vendo o jogo, porque tava tão fácil pro Grêmio que era aquele jogo que tu pensa assim, não vou ver, só que daí começou a sair uma penca de gol e eu segui assistindo. Aí agora eu vou falar do Michael, do pênalti dele, tá? Pra mim, ele bateu o pênalti muito mal. Ele bateu fraco e eu odeio jogador que faz firula antes da bola e acho que foi por isso que ele bateu fraco. E aí, o que eu ia falar que ele bateu mal, que o goleiro quase pegou? Foi exatamente o mesmo canto que ele bateu no jogo contra o Ceará. Se vocês verem o jogo contra o Ceará, ele colhe o mesmo canto. Que no jogo contra o Ceará, o goleiro faz que nem o Paulo Vitor nesse jogo, pula pro outro lado. E esse não, o goleiro, como ele fez essa firula que ele não tinha feito no jogo do Ceará, sim, o goleiro conseguiu ver para onde ele estava indo, né? Porque daí ele meio que sinalizou e foi na bola porque ele não bateu forte e quase pegou. Acho que se bobear até tocou na bola. O goleiro é o Wilson. Esse Wilson seria o melhor lance do Wilson na partida, seria pegar esse pênalti mal batido, na minha opinião. Eu também acho que foi displicente. Se esse Wilson vem pro Grêmio, a gente já tem até a piadinha com o nome dele, como a gente costuma fazer, né? Sim, ganha vinheta até. Mas, cara, aproveitando que vocês estão falando aí, esse tipo de pênalti que o Maicon bateu, cara, é um tipo de pênalti assim, que eu me desespero, cara. Tem dois tipos de batedor de pênalti assim, que eu fico desesperado. É o cara que vem meio pau murcho na bola, assim, que nem o Maicon, que vem desacelerando, né? E o cara aquele que, tipo, para e aí dá um pulinho pro lado, aí dá uns pulinhos pro outro lado, aí faz... Cara, o cara parece estar lutando capoeira e não batendo um pênalti. Que, se não me engano, quem foi o guri que perdeu um pênalti pro Grêmio na Copa do Brasil, que o Grêmio caiu fora agora? Na Copa do Brasil foi o PP, mas não foi o PP? Não fez isso, se eu não me engano. Mas não foi assim que ele foi. Não foi, tá, mas teve algum jogador do Grêmio dessa gurizada aí que perdeu o pênalti recentemente fazendo essa firula, assim, tipo, dando uns pulinhos pro lado, assim, no meio... Não, esse foi o pulinho pro lado, é o PP, é isso. Cara, esses... Eu não lembro. Cara, não precisa, meu. Não, cara. Dá mais guri. Tá? O problema, assim, eu tenho uma teoria com pênalti, tá, mas eu, obviamente, né, o ouvinte sabe, eu só vou explicar pro ouvinte casual, assim, que eu não sou boleiro, né, mas eu tenho uma teoria pra boleiro que é o seguinte, entendeu? Tu tem que ter primeiro convicção, né. Exatamente. E segundo, tu não pode. E eu acho que essa lentidão pra chegar na bola, o Michael vai indo parando, escolhendo o canto. E tipo, sabe, tu chega a um momento que tu tá assim, vou chutar na esquerda, daí tu começa a duvidar, mas será que o goleiro não entendeu que eu vou chutar na esquerda? Vou chutar como eu sempre chuto, então. E foda-se, foi assim que meio que parece que é assim que o Michael vai. Tá, não sei se é isso que foi, entendeu? Mas então eu acho que o problema é que não dá convicção, porque quando o cara tem muito tempo pra pensar, o problema é que às vezes o cara pode se fuder, entendeu? Tipo, o cara entregar a bola pro goleiro, tá ligado? Cara, assim, é uma questão de física, tá? É física. Se tu tá indo pra bola acelerando, tu vai... a velocidade do teu corpo vai dar mais força pra bola. Agora, se tu chega desacelerando na bola, toda a força que tu vai botar na bola é a força que a tua perna tem. Não tem a força do deslocamento do teu corpo junto. Enfim, a bola vai ir mais fraca. E aí o goleiro pode esperar pra pular depois que tu chutar, porque daí a bola já vai sair fraca.
E foi assim que o cara quase pegou. Talvez se fosse um goleirinho um pouquinho melhor, de repente pegava. Mas, enfim, teorias de pênalti. Isso aí. Continuando falando de pênalti, acho que o Galhardo fez muita coisa errada na partida, mas ele não fez aquele pênalti no Luan deles, que era uma confusão de Luan em campo também. Pra quem tava como eu, quase dormindo, ele falava Luan, eu já olhava, achava que era o nosso Luan, daí não era o nosso Luan, daí tava muito confuso. Eu acho que devia ter um Luan por partida. Cota de Luan. Cota de Luan. E aí eu acho que o Galhardo não fez pênalti. Eu não me lembro quem dos padrinhos falou que o Galhardo pega a blusa por trás, nas costas dele, e ele pula pra frente. Tipo... ele puxa e o cara cai pra frente. Isso, daí realmente foi isso que aconteceu. E continuando nos pênaltis, né, daí a defesa do Paulo Vitor. Eu vi em câmera lenta 2 vezes a defesa do Paulo Vitor, por causa daquele meme que postaram com o cara... Com ele caído para um lado já. E ele caindo pro lado. E realmente ele não se jogou antes, mas ele já tinha sinalizado o canto para que ele ia pular. É porque ele dá um passo antes. Isso, no terceiro, quando está assim no terceiro lance da câmera lenta da TV passando, tu vê que ele dá um passinho assim pro lado que ele ia se atirar. Então... Olha, borboleteamento do Paulo Vitor também. Mas eu acho que esse passinho que é o lado de escolher canto, assim, né? Porque daí tu... ou tu escolhe canto, ou tu tem que ser muito ágil, entendeu? Se o cara chuta forte, ou tu escolhe canto, ou tu torce pro cara chutar em ti, entendeu? Sim. Não, então... tem goleiro que é bom e espera ele bater e vai no lado certo. Mas eu acho que isso é cada vez... que não é o problema é a questão de tempo de bola, assim. O problema é cada vez mais difícil conseguir fazer isso, entendeu? Então, afinal de contas... Difícil tanto que só os melhores conseguem. Mas então daí eu acho que o passo pro lado é meio que pro cara ganhar tempo numa bola rasteira, assim, entendeu? Mas eu entendo, é só a técnica dele, assim. O problema é que é o seguinte, o meu problema com o Paulo Vitor na questão de pênalti e na questão... Eu acho que, não sei se que vale pro Júlio César, eu acho que o Júlio César não lembro se ele pega pênalti bem ou não, mas pro Paulo Vitor, como a gente já teve, só o estilo de pênalti, de pegar pênalti de Paulo Vitor, não passa pela preparação de goleiros do Grêmio, né? Pelo jeito, assim. Porque, por exemplo, o Vitor, da época do Grêmio, ele tinha um estilo de pegar pênalti. O Dido também tinha um estilo que era de pegar pênalti. E o Groy tinha um estilo de pegar pênalti que são meio parecidos, assim, o que eu quero dizer, entendeu? E por causa que vem parte do treinamento que o Grêmio faz, com o Rogério e tal, e daí, meio que no Paulo Vitor parece que isso não entra, assim, sabe? Não vingou, não sei se ele já não tinha um cacuete anterior que é muito forte, se ele se prepara de outro jeito, entendeu? Mas é isso. Calção. Tô te ouvindo, é que eu paro de falar quando tu começa. É que parou de falar, acho que deu uma cortada aí. Mas enfim, mas faz sentido isso aí que o Fanny falou justamente os últimos 3 goleiros aí ter essa semelhança que o Paulo Vitor acaba não conseguindo ter isso, né? Cara, outra coisa também, esse pênalti do Atlético, a gente não pode dizer que não foi pênalti porque teve puxão da camisa, mas é muito sem vergonha porque é um puxão pra trás e o jogador cai pra frente, né, meu? Mas foi o mesmo lance que aconteceu com algum jogador do Grêmio. Pênalti... Com qual jogador? Isso aconteceu a mesma coisa com outro jogador do Grêmio e não deu pênalti. É o pênalti cavado, né? É o pênalti que o cara... ele foi pro VAR, né? No VAR, aí se ele foi pro VAR naquele lance, aí ele foi obrigado a dar pênalti. Por quê? Porque teve o puxão de camisa, né? Na teoria sim, né? Mas daí quando o jogador se joga dentro da área com a mão na bola, não é pênalti mesmo no VAR. Daí, tem isso também, né? Tem mais esse ponto aí. Eu entendo o que tu quer dizer, no VAR parece que é pênalti mesmo, por causa que é questão de câmera lenta, por causa do puxão. O puxão existe. De qualquer jeito, se o cara cair ou não, puxão teoricamente não pode. Isso. Só que daí, né, porra, né, só que daí é o seguinte, tem que dar pênalti, mas eu ainda fico pensando, porra, e a mão na bola lá, qual é a justificativa que a CBF vai me dar pra isso? Exatamente. É o famoso pênalti cavado nesse caso, né? Fanny, quer falar alguma coisa desse jogo a mais? Eu só acho que o Atlético Mineiro é muito filho nosso, tá louco. Desde sempre, né?
Ah, tá louco. Minas Gerais eu nunca fui em Minas, mas eu acho que eu vou ter que ir em Belo Horizonte só pra descer do aeroporto com a camiseta do Grêmio e sei lá, e fazer 4 gols lá. O Atlético é o Colorado deles lá, né? Mas o Cruzeiro também tomou 4 nossa lá. Também. Mas o Cruzeiro tem história, tem título, né? 2 pontos só pra citar assim, desse jogo aí. Um belo gol do PP, né? Mais um. Cavadinha, né? Bom Mais gol. um. E a estrela do Alisson, né, cara? Chutou, rebate na área, ali entrou. E o Alisson é um cara que eu gosto dele porque às vezes ele não tá tão bem no jogo, mas ele acaba achando um gol, fazendo um gol. E isso, cara, isso é muito importante E um gol improvável, né? De escanteio curto, né, meu? Isso o gol de escanteio com... curto é muito falha do time adversário, tá ligado? E com um monte de gente na área também, cara. Mas o Alisson é desses, né, cara? Às vezes ele tá meio apagado no jogo, daqui a pouco ele vai ali, tem uma chance, ele vai lá e guarda, né? E, cara, porra, isso aí é muito importante isso aí é muito importante ter no time. Isso é demais. E eu falei 2 pontos, mas vamos citar Vamos citar o terceiro, né? Jogo fora de casa, contra time grande, né? E o coletivo do Grêmio funcionando e, cara, é o mínimo que eu espero do Grêmio no campeonato até o final do campeonato agora. Beleza? Beleza. Então tá. Dando um resumo então de como é que ficou essa parada aí, Grêmio foi para a 6ª posição, então com 41 pontos. À frente do Grêmio, tá? O 4º colocado tem 43. Então se o Grêmio passar 2 times, o 4º e o 5º, tá? É o Corinthians em 4º e o São Paulo em 5º, ambos com 43. Então o Grêmio na próxima rodada, se esses 2 aí empatarem e o Grêmio vencer, o Grêmio já consegue passar os 2, já vai pro G4, que é classificação direta para Libertadores ano que vem, apesar de eu achar que o Grêmio vai conseguir essa vaga aí de outro jeito. E aí, daí para cima já é um pouco mais longe, porque lembrando, 41 o Grêmio, né? O terceiro é o Santos com 48, o segundo é o Palmeiras com 50, aí já vai 9 pontos de diferença, e o Flamengo lá na frente com 58, né? O Flamengo acho que dá pra gente dizer que vai ser difícil buscar ele, a não ser que dê aqueles... Tipo, aqui é um apagão, assim, tipo que nem um Grêmio em 2008. O Grêmio de 2008, assim, né? E deixar a galera buscar a diferença. Mas fora isso... eu acho que o campeonato do Grêmio é fazer os 45 pontos pra não ser rebaixado. Isso aí, né? Que barbaridade. Tô só pelos 45. Só pelos 45. E aí, então, o que o Grêmio tem pela frente? O Grêmio tem agora na quarta-feira, 16, né? Que pode ser hoje, pra quem tá ouvindo, pode ser ontem, pra quem já tá ouvindo na quinta. E o Grêmio tem no sábado, dia 19. Então, quarta-feira, Grêmio e Bahia na Arena. E sábado, dia 19, Fortaleza e Grêmio em Fortaleza no... O Castelão é o do Ceará, né? Como é que é o do Fortaleza? Não, aliás, o Castelão é do estado lá, né? Exatamente. Tu vai fazer eu pesquisar o estádio de Fortaleza. Fortaleza no estádio. É o Castelão. Eles vão jogar no Castelão. Então é isso aí. Grêmio e Fortaleza no Castelão. E aí... Ele joga também do Alcides Santos e no Presidente Vargas, né? Mas enfim. É o Fortaleza em Fortaleza. E aí, vamos ver o que vocês esperam desses 2 jogos aí. Grêmio e Bahia, Fortaleza e Grêmio. Fanny. Grêmio e Bahia, joguinho comum, assim, né? Eu não sei como é que vai estar a condição do gramado, se vão ter que ir atrás de pneu de chuva ou só um duro vai resolver por causa da chuva e tal. Mas o jogo... que é pra gente, assim, torcedor do Grêmio, tá? Cara, assim, eu acho que o trabalho do Grêmio no Brasileirão é se manter no G6, entendeu? Mas então o que eu acho que o Grêmio pode fazer, assim? Além da gente comemorar a volta do Roger, né? Que é volta no sentido de, né, a visita do Roger e tal... E quem sabe ficar de olho nos jogadores do Bahia. Tem umas peças ali que podem ser interessantes pra gente em 2020, não de repente prospectar um contato. Eu acho que o Grêmio tem chance de marcar 3 pontos em casa contra um time forte e que sabe jogar futebol,
que é o Bahia, talvez não tão bom individualmente, pronto nesse sentido, mas que eu acho que é um time que consegue dar trabalho, e eu acho que é um bom teste pro Grêmio, tá? Contra o Fortaleza. Bom, contra o Fortaleza já é outro tipo de jogo, é uma viagem pro Ceará e tal. Eu acho que o Grêmio vai com a delegação, capaz de ir para delegação inteira e já manter uma concentração lá para depois ir para o Rio direto, entendeu? Se eu conheço a filosofia Renato Portaluppi de férias no Rio de Janeiro, deve ser isso. E então mas é um estilo de jogo diferente, é um estilo que o jogo vai no mínimo misto, né? Eu acho que o Grêmio vai inteiramente reserva, mas a tendência pode ser que o Grêmio queira fazer um misto ali para dar ritmo para Jeromel, ritmo para Maico e tal. Não sei, mas daí ali para Fortaleza, então é o prospectar o que for, entendeu? Então o que o Grêmio para mim tem que fazer? Vencer o Bahia em casa para poder perder do Fortaleza fora sem grandes preocupações. Maravilha. Débora, esses 2 jogos aí? Eu não espero muito. Agora eu nem lembrava que era o Bahia hoje, ou amanhã, ou ontem. No caso, quarta-feira. Eu tô até pensando em ir no jogo, eu não ia no jogo, eu tô até pensando em ir no jogo. Tu não ia? Bahia. Eu Nossa. só tô pensando em ir no jogo pra gritar o nome do Roger, que fez um discurso muito foda, muito realista, muito consciente, e que acho que foi o melhor de tudo do futebol brasileiro esse ano. Foi o discurso dele sobre racismo, e pensaria no jogo só por causa disso. Só para lá prestigiar o Roger, porque eu acho que o Grêmio não vai jogar com todos os titulares, então, e o Bahia para mim é um time forte relativamente no campeonato, justamente por ter o Roger como técnico. Contra o Fortaleza eu espero todos os reservas, porque eu não quero que tenha chance nenhuma de algum jogador se machucar num jogo bobo, então eu acho que vai ser um Deus nos acuda. É isso. Maravilha. Bom, eu espero que o Grêmio ganhe esses 2 jogos, apesar de achar que o Bahia é o time que pode dar uma encrespada aí, pelo que o Bahia tem apresentado nesse campeonato, né? E lembrando que o Bahia está na briga direta com o Grêmio, com os times que estão aí perto do Grêmio pelo G6, né? O Bahia está hoje 3 pontos atrás do Grêmio, então se ganhar, empata em pontos. Contra o Fortaleza, eu acho que é tema de casa vencer lá, até porque esse jogo... Aliás, não, esquece. Esse jogo, talvez o Grêmio vá com as reservas. Porque esse jogo é no dia 19, no sábado, e na terça-feira, 4 dias depois, o Grêmio tem... Aliás, 3 dias depois, ou 4, deixa eu confirmar aqui. Não, na quarta-feira, dia 23, o Grêmio tem o jogo da Libertadores. Então, é possível que esse jogo contra o Fortaleza, o Grêmio jogue com as reservas. E aí vai ao chão tudo aquilo que eu estava falando, porque eu estava falando que será a vitória, né? E se o Grêmio for com as reservas lá em Fortaleza, já tenho dúvidas aí se o Grêmio ganha. Mas, enfim. Grêmio e Bahia dentro da arena, cara, tem que dar Grêmio, meu. Tem que dar Grêmio. O Grêmio já enfrentou o Bahia esse ano. Vencer ou vencer esse jogo, porque o Grêmio vai jogar com os titulares e o Grêmio tem pretensões no Campeonato Brasileiro. E aí, lá contra o Fortaleza, seja o que Deus quiser, cara. Se for os reservas, se for aquele time menos reserva ainda, que nem o Grêmio jogou recentemente aí, que eu nem lembro contra quem que foi, mas que foi um outro show de horrores. Tem que sair pelo menos aí uns 4 pontos desses 2 jogos. Débora, futebol feminino para hoje? Tenho umas coisinhas para falar. Então vamos lá, porque... Vou ser breve, tá. Primeiro, as gurias jogaram domingo e venceram de 15-0 do João Emílio. Nossa! Então, tivemos uma goleada, que o ano passado era muito recorrente a goleada, né? Todo jogo era uma goleada. Nessa teve, o João Emílio não é uma equipe tão fraquinha assim, tá? E já com uma tradição no futebol gaúcho. E foi o jogo da 5ª rodada, tá? A gente entrou sem a nossa goleira titular, que é a Lorena, sem a zagueira BC, que era a reserva da Beta e agora não é mais reserva da Beta,
sem a lateral Gel e a atacante Karina. Elas foram poupadas e ficaram no banco de reserva. Não sei se é por algum problema com lesão, não foi esclarecido pelo Grêmio. O jogo de volta vai ser dia 20 no Vieirão às 15 horas e é contra o João Emílio mesmo. E a equipe Sub-17 ganhou no domingo um hexagonal de futebol feminino em Taquara, venceram invictas. E aí vocês vão ficar pensando que pode ser que parece aquela Copa da Maçã do Inter. Aí eu dou nos dedos de vocês, lembrando que futebol feminino não é igual ao futebol masculino, então foi uma vitória importante, ainda mais para um time que começou esse ano, e que é uma categoria sub-17, sub-14, sub-16, que está engatinhando aí no futebol do Rio Grande do Sul. Então foi um título que valeu a pena, que pode ser comemorado. E 3 atletas do Grêmio foram convocadas para a seleção sub-20, vão fazer um período de treino na Granja Comari. A Gisele Marino, a Marta Naisia e a Eudmila de Souza. A Gisele foi a mesma que tinha sido convocada para jogar e ganhou o campeonato. Aí isso parece uma coisa legal, é legal, mas como eu não estou aqui para ser isenta, eu vou falar que o Inter teve 5 convocadas, e além de ter 5 convocadas, teve mais 3 convocadas para o Sub-17, e aí eu acho que todo mundo podia deitar no chão e chorar em posição fetal, porque é triste a diferença e a disparidade do futebol feminino do Inter pro do Grêmio. Maravilha. Eu tenho mais coisa, posso falar? Vai lá. É que tu fez uma pausa assim, final, eu achei que tinha terminado. Não, é só para ver se vocês queriam se lamentar também. Não. Eu fico indignada, porque como eu acompanho os 2 times e mais times do Brasil, sabe? Toda vez que eu vou comemorar uma coisa pro Grêmio, a gente tá muito atrás dos outros, entendeu? E aí é foda. Digamos assim, a gente já tem essa frustração já padrão, assim, sabendo que o Grêmio tem muito chão pela frente ainda para conseguir ser grande no futebol feminino como é no masculino, né? Justamente por ter saído muito tempo atrás dos outros, né? De outros grandes, no caso. Sim, e daí que nem tá tendo a Libertadores feminina agora, que quase foi cancelada, porque tá sendo no Equador. E aí, como por causa dos protestos, quase cancelaram, deu uma reviravolta lá, mas vai acontecer. E aí tu fica pensando, quero ver o time do Grêmio feminino na Libertadores, que é o que todo mundo almeja no campeonato masculino, né? E tá muito longe da gente conseguir isso. E para encerrar, para não dizer que eu vou falar só de futebol feminino, tem uma coisa que não é muito ligada a futebol feminino, mas que eu achei muito legal, que há 5 dias atrás, 3.500 mulheres assistiram uma partida de futebol acho que fala Tehran, que é a capital do Irã. Uhum. Desde 1981... Teherã é o país. Tá, mas é o país que é a capital... Não, então não é isso. Sei lá, é no Teherã. Mas eu achei que era a capital do Irã. Então, vocês procurem no Google. O importante é que elas foram assistir e que desde 1981 as mulheres estavam proibidas de assistir, de frequentar estádios por causa da Revolução Islâmica. E isso foi muito comemorado no meio do futebol feminino e eu achei muito legal. Porque essas religiões de merda estão sempre fazendo alguma coisa contra as mulheres, os gays e as minorias. Maravilha. Beleza. Fechamos de futebol feminino então por hoje. Fanny, vai de comerciais aí pra gente encerrar. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Desejo Azul,
um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha. Então tá, antes da gente encerrar o programa, Débora, o que a gente sempre tem no final do Mesa de Bar do Grêmio? O bolão. O bolão do Mesa de Bar do Grêmio, então, nessas últimas 2 rodadas aí tiveram algumas pontuações. A gente dá um destaque, então, pro Evandro, que é o nosso atual líder do bolão já há algumas rodadas, e que ele deu mais uma disparada na frente porque ele apostou em 2-1 pro Grêmio contra o Ceará e acertou em cheio. Assim como o Miguel também apostou em 2-1 pro Grêmio contra o Ceará, acertou em cheio, e isso fez o Miguel dar uma subidinha na tabela, mas fez o Evandro disparar na liderança, que ele já estava em primeiro. Então agora o Evandro está aí com uma gordurinha para queimar nas próximas rodadas, deixando o placar do bolão da seguinte forma: em primeiro lugar o Evandro com 24, em segundo lugar o William Guterres com 19, então o Evandro já está 5 pontos na frente do segundo. Em terceiro lugar o Vinícius com 18, e em quarto lugar está empatado o Eduardo e o Fanny com 17, e a Débora está em sexto com 16, e a partir daí tem o Daniel e o Jonathan com 15, o Carlos e o Miguel com 14, o Lucas e eu com 13, com 10 tem o Henrique e o Felipe, o Anderson com 6, o João com 3, o Gabriel com 1. E aí fechamos o bolão por essa semana. Pesquisei aqui no Google e é a capital do Irã mesmo. É? Olha aí, ó. Tá. Eu entendi, tá, eu me confundi, tá certo. Tem razão, só que daí que tu falou Terra, não é? Que tu falou o nome diferente. Eu acho que a pronúncia é com H, T... O português, nesse caso, a portuguesa, as palavras desses países do Oriente Médio, né? Porque é mania, assim, mania de Portugal, né? Daí a gente pegou. Mas enfim, só isso. Por falar em Portugal, cara, eu vi uma corneta muito boa em cima do nosso atual rival na Libertadores, o Flamengo, que algum torcedor postou que time com dinheiro até técnico português consegue ter sucesso. Que trouxa. Muito bom, cara. Como é que é? Muito boa essa. Não, eu achei demais isso daí. Beleza, então, vamos para os destaques finais e vamos encerrar o mês de Bar do Grêmio dessa semana. Começamos com a Débora? Pode ser, meu destaque final é bem curtinho. Que se for do Brasileirão, eu tô só pela Libertadores. Estamos. Era esse, meu destaque final. Cara, meu destaque final, eu vou reforçar uma coisa que a Débora já falou. É 2 coisinhas bem rapidinho, porque são assuntos complexos, né? Então eu só vou falar aqui, porque eu tô usando meu espaço de destaque final cada vez mais para dar uma opinião sobre outras coisas, entendeu? Mas nesse caso eu quero só parabenizar, e na verdade não é parabenizar, alertar a torcida tricolor que nos ouve, que é muito importante ouvir então o trecho que o Roger fala sobre racismo na sua entrevista na derrota contra o Fluminense no Maracanã. Quem pegar a entrevista inteira no YouTube, tem na Fox, acho que tem. A entrevista inteira ali, a partir dos 9 minutos mais ou menos, uma menina faz a pergunta sobre racismo, porque era o Roger e o treinador do Fluminense os únicos negros que são técnicos no Campeonato Brasileiro, Série A, né? Então ela faz uma pergunta relacionada ao racismo, até porque o Bahia tem campanha contra o racismo bem forte, é uma coisa institucional do Bahia, então é bem interessante. Então ali tu já tem uma resposta assim que é maravilhosa assim e tal. Primeiro porque pela lucidez do Roger de conseguir explicar tudo aquilo assim. E por que eu digo isso? Porque deve ser muito chato o cara ter que explicar sempre a mesma coisa, entendeu? Então, tipo assim, às vezes o cara tem que ter
a parte dessa parte da didática, sabe? Meu, às vezes tu já tá tão avançado na situação, tu já tá refletindo sobre outras coisas, tu tem que ficar voltando pro básico, assim, porque já não tem nem porque tem aquele coleguinha que tá atrasado, repetente, assim, sabe? Então, tipo assim, tu cansa, entendeu? Tu cansa no colégio, sabe? Tu vai cansar na vida real também. Depois tem o Roger dá uma entrevista pra Isto É, que também é uma jornalista negra, um jornalista negro da Isto É, que faz uma ping-pong com ele, que é muito... Ping-pong é uma entrevista de pergunta e resposta, assim, né? Não é uma matéria, assim. Então, é uma entrevista bem bacana com o Roger, assim, daí o Roger fala sobre esse momento que ele está vivendo no Bahia, sobre a repercussão dessa entrevista também, que é muito legal mesmo, e como o Bahia, e como ele se sente em casa no Bahia por causa de toda essa política racial que o Bahia tem e tal, e como ele nunca morou em Salvador, e como ele se sente acolhido em Salvador, que é a cidade no Brasil que tem, na capital no Brasil, com maior quantidade de negros, tá? Fechando esse lado de notícia boa, eu ainda quero comentar a notícia ruim, que é para quem acompanha o caso do motorista do Fernando lá na Rússia, né? O Globo Esporte lançou mais uma matéria sobre esse caso, tá no Globo Esporte lá, que é o motorista do Fernando, o ex-jogador do Grêmio, que estava na Rússia, e a pedido da família do Fernando levou uns remédios, só que na Rússia era proibido. Tô dando só um resuminho, né? É proibido esses remédios, e daí o cara foi preso. A família do Fernando levou o cara sem ele saber para a delegacia para se entregar, e o cara tá lá preso, abandonado na Rússia. A família do Fernando, logo depois o Fernando conseguiu um contrato para a China e tá morando na China já, e o cara tá sozinho na Rússia, magro pra cacete, 20 quilos a menos, o único cara que não fala russo na porra da cadeia. E o governo brasileiro, o Itamaraty, não faz porra nenhuma, geralmente o Estado brasileiro tem pelo menos intervir, né, em arranjar uma solução que seja bom para os dois países, né. Não faz isso, não toma essa iniciativa também, fica por aí. Então é foda. Daí a mulher do cara tá em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, não quer dar entrevista porque tem medo que as patroas dela fiquem bravas porque ela tá dando entrevista. É uma situação muito merda, meu. Então, a mulher do cara, que é a familiar direta, mais importante pra ele, enfim, que podia estar, reivindicando coisa, não consegue. Então isso eu acho muito foda. Verdade, foi muita canalice o que eles fizeram, e criminoso o que eles fizeram com esse cara. Cara, eu confesso que eu vi que tinha alguma coisa com o Fernando, esse jogador do Grêmio, mas eu não sabia que era essa dimensão de coisa. Cara, eu tô sabendo agora, meu. Cara acumula, sem o cara saber que tava... Exatamente. Como diz como tem a figurinha aquela do Whats, eu tô perplexo. Caralho, meu, que foda isso, meu. Mas completando, e aí já dando uma informação daquilo que o Fanny falou da entrevista do Roger, eu assisti pelo YouTube e é bem fácil achar, cara. É só tu digitar ali entrevista Roger Machado, ou bota entrevista Roger, acho que ele já vai completar com o Machado ali. É bem fácil de achar. Reforço o que o Fanny falou, assim, cara, tem que assistir aquilo ali, meu. Até pra quem eu até botaria entrevista no programa. Tem gente que acha que cara, parece bobagem isso que eu vou falar, cara, mas tem gente que acha que tem gente que acha que é exagero certas coisas quando a gente fala assim de questão de preconceito e tudo mais, mas cara, quem não vive, quem não sofre isso não sabe a dimensão que é o troço. E tu vê o Roger falar e ser tão esclarecido com isso, meu, e a forma como ele fala, tem que tirar o chapéu, porque aquilo que o Fanny falou do cara não ter paciência de explicar as coisas e tudo mais, o cara consegue ter até uma didática pra isso, meu. Então, de repente eu tentando falar isso aqui, eu não vou saber expressar o que eu tô querendo dizer. Simplesmente assistam e tomem as próprias conclusões assim, disso aí. Mas é algo que eu reforço também, cara. Tem que assistir, porque é bem interessante sim, tu ver o ponto de vista do cara.
E porra, meu, saber que o cara teve que sair do estado e ir lá pra outro lugar, pra outro time, o cara cresceu no Grêmio, meu, o cara teve que ir pra outro time pra poder se sentir em casa, assim, e tal. E saber isso, tendo ouvido alguns papos de que ele sofreu de racismo dentro do próprio clube aqui do Grêmio, né, meu, é foda, meu, é no mínimo de tu pensar sobre essa situação. Fanny, tu chegou... Bom, sim, tu deu teu destaque final, tu falou isso, Débora deu o destaque final, eu até me perdi agora nisso aí. Já demos. É que o do Fanny foi um destaque final que rende no mínimo uns 2 programas. Exatamente. Cara, o meu destaque final hoje é um recadinho pro torcedor gremista que consegue cornetear o Luan, tá? Eu acho que o torcedor gremista que ouve o Mesa de Bar do Grêmio é inteligente a ponto de não fazer isso, né? Mas, cara, o torcedor do Grêmio que consegue cornetear o Luan depois de 2015, aliás, depois de 2016, 2017 e até de 2018, cara. O torcedor do Grêmio que consegue cornetear o Luan por causa de uma má fase, esse cara merece os 15 anos que o Grêmio passou sem título. Esse cara merece ver o cara de camisa vermelha lá dançando a valsa, né? Ou sei lá com que bandeirinha que ele dançou a valsa lá, meu. O torcedor consegue cornetear o Luan depois que o Luan fez aquele golaço na final da Libertadores, depois que o Luan, depois de tudo que o Luan fez naquela campanha da Libertadores, de tudo que esse guri joga, meu, esse cara aí merece os 15 anos, tá? Então esse é o meu recadinho final. Se você é ouvinte do Mesa de Bar do Grêmio, corneteia o Luan, um beijo pra você, tem todo jeito de cornetear o Luan, mas eu acho que merece sim esses 15 anos de amargura aí. Beleza? Então tá, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, sigam nos acompanhando, curtam-nos e nos acompanhem nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Siga-nos no Spotify também. Curtam-nos nas redes sociais e fique por dentro quando saírem novos programas, Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar lá Mesa de Bar do Grêmio. Adicione o nosso feed no seu aplicativo preferido de podcast e no YouTube, curta a nossa página no YouTube, procura lá Mesa de Bar do Grêmio, clica lá no sininho para ser lembrado sempre que tiver vídeos novos ou podcast novo e aproveita que você já fez tudo isso e dá um like nesse programa se você está ouvindo no YouTube, porque é importante para a gente ter esse feedback. Então tá, galera, um grande abraço a todos vocês, até semana que vem. Diga tchau, Débora. Tchau, Débora. Diga tchau, Fanny. Tchau. Tchau.